Se estás sempre com a cabeça na lua e só a net faz aterrar, está na hora de informação questionar. Quem aprende não se arrepende. Aprende enquanto te ouves, a emissão que te põe os pontos nos is. Com André Oliveira e Catarina Brito. Here we go! Let's go! Olá, bom dia. Eu sou a Andreia e hoje no nosso quinto programa vamos falar de publicidade. Quem nos vai falar um pouco sobre este tema é o professor Jorge Dudska. É professor e investigador em universidades portuguesas e espanholas, em gestão e marketing. Tem trabalhos de investigação, livros e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro. Olá, professor, bom dia e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Como primeira questão, o que é publicidade? Publicidade, no fim, é materializar a comunicação em peças que permitam passar as mensagens corretas ao nosso grupo e com isso fazê-lo ter um comportamento que esperamos nós seja utilizar o nosso produto ou serviço. E onde é que a podemos encontrar? Em todo lado. Ou seja, a publicidade começa muitas vezes na própria embalagem. Ou seja, se a publicidade é dar a conhecer uma mensagem, diferenças que temos, benefícios que criamos, então a embalagem é o primeiro ponto fundamental para você comunicar, não é? E daí tem publicidade, tem comunicação. Mas naturalmente podemos materializar em muitos outros materiais tradicionais, televisão, rádios, por aí fora, mas também hoje com o que é redes e por aí fora, a experiência ganha um papel importantíssimo no que é a comunicação, não é? E de maneira que publicidade no fim é comunicação, podemos encontrá-la em diferentes meios, mas hoje a experiência tem um papel importante e diferente também. Com o aparecimento das redes sociais, a divulgação de informação e da publicidade tornou-se diferente. De que forma é que isto levou a uma mudança de consumo? Eu penso que não mudou o consumo. Altera a forma como nós decidimos o consumir, que é diferente. Ou seja, enquanto antes nós comprávamos ou consumíamos muito com base no que recebíamos, ou seja, hoje é totalmente diferente, há muito mais interação no que é a comunicação, não é? E de maneira que, enquanto antes eu, comprava um produto ou um serviço, gostava ou não gostava e comentava com 4 ou 5 amigos, ele ficava. Hoje com as redes eu massifico a minha partilha, de maneira que se eu tenho uma boa experiência ou uma má experiência com algo que utilizei, eu massifico. E isso faz com que hoje todos nós, muitas vezes, depende do que queremos consumir, não é? Mas hoje nós mais vezes procuramos nas redes opiniões sobre a utilização de um produto ou um serviço e com base nessas opiniões tomamos a decisão de usar ou não. De maneira que as redes condicionam claramente as opiniões que nós formamos e expectativas que temos sobre um produto ou um serviço, ajudam-nos a tomar decisões sobre usá-lo mais ou usá-lo menos, também depende da complexidade que é o uso e, acima de tudo, mais importante de tudo, é que permitem partilhar experiências e massificar experiências e com isso condicionar naturalmente depois o uso mais ou menos de um produto ou um serviço. Como é que as redes sociais, os youtubers e os bloggers influenciam o consumo dos jovens? Diria que influenciam de várias formas, ou seja, como lhe disse antes também, que é assim, naturalmente que eu acredito, opinião muito pessoal, está bem? Eu acredito que mais do que os bloggers e youtubers é a partilha genuína de informação que influencia mais ou menos o consumo. Porque no fim, um blogger ou um youtuber, no fim, pode fazê-lo de uma forma genuína ou não genuína. Ou seja, eu posso partilhar genuinamente o que sinto, ou seja, meus sentimentos sobre a utilização de uma marca, ou posso ser pago para isso. Sabemos que muitos bloggers, muitos youtubers são pagos para tal, hein? E de maneira que no fim estão a falar de comunicação tradicional, que é usar, ou seja, líderes de opinião ou pelo menos pessoas com visibilidade para influenciar consumo. De maneira que voltar à antiga, está bem? Antes havia as revistas, não é? Em que havia a pessoa X usa isto. Hoje há um blogger que diz eu uso isto. De maneira que estão a falar do que é comum, o que é tradicional, mas de uma forma diferente. Agora, isso não é genuíno. E de maneira que, naturalmente, blogger e youtuber podem influenciar na perspectiva em que são pessoas com mais ou menos mediatismo que dizem eu uso, se calhar também devias usar, só por isso. Agora é muito mais rico o que é genuinamente partilhado que não através de youtuber ou blogger, mas sim o que nós, pessoas, partilhamos e comentamos online. Tendo em conta o nosso público-alvo, que são as crianças dos 7 aos 12 anos, elas conseguem distinguir o que é publicidade do que não é? A partir do momento em que a criança lê, ouve sempre, está bem, mas ouve com atenção, está bem? Aí claramente começa a ter influência a publicidade. Aliás, é resolver que cada vez mais cedo as crianças pedem marcas, né? E de maneira que as crianças, inclusive, há vários estudos sobre isso muito interessantes, em que a criança não se vai influenciar como influencia, né? Ou seja, as crianças, estamos a falar de crianças que já conseguem distinguir o que é uma mensagem, conseguem distinguir ou conseguem ler o que é comunicação, né? Ou estão a ouvir, vão no carro com os pais e estão a ouvir, né? Mas as crianças claramente sabem o que é publicidade e são afetadas por isso.
Mais, as crianças tomam decisões no que lhes diz respeito também com base em marcas, né? E 3, influenciam muito as famílias no que é marcas, né? Ou seja, quantas vezes já não vimos nos hipermercados uma criança a fazer uma birra enorme porque eu quero isto, não quero aquilo, né? Mas claramente as crianças são influenciadas e influenciam inclusive em que é o uso de marca nas famílias também, né? E para terminarmos, os jovens têm noção da publicidade que os rodeia? Eu diria que mais ou menos. Eu já fiz uns testes engraçados, que é, se estivermos numa sala, tentarmos ver quantas marcas existem. E é curioso que não damos por marcas, mas nós numa sala temos N marcas, né? Começar nos relógios, nos vestimos, nos livros, cadeira por aí fora também. E de maneira que muitas vezes não temos noção do que nos está a rodear, né? Porque, ou melhor, vemos, mas não temos noção, né? E a maneira que eu penso é que hoje, claramente que os jovens são mais atentos. Isto porque, como digo, versus a geração anterior em que a comunicação era menos interativa, ou seja, nós recebíamos, mas não partilhávamos. E hoje, como há uma partilha genuína do que é comunicação, então os jovens estão muito mais atentos ao que é genuíno ou ao que não é genuíno. Aliás, basta ver nas redes sociais, ou seja, se algo um amigo meu me diz, eu acredito. Se é um banner, eu pago, nem sequer vejo, né? E de maneira que eu diria que sim, estão mais atentos, muito mais atentos, porque têm mais informação para tomar decisões que não apenas com base em publicidade. Estão menos atentos porque no dia-a-dia há N comunicação que é menos intrusiva e que nós estamos muito mais disponíveis para receber, mesmo que não demos por isso, né? Andar assim, não nessas duas perspectivas, né? Muito obrigada, professor, por ter vindo. E assim terminamos com os conselhos do professor Jorge Dutzka. Esperemos que fiques mais atento à publicidade que te rodeia. Tá, muito obrigado. Esta foi a nossa terceira entrevista. O passatempo desta sexta-feira é simples. Basta contares o número de anúncios que vês e ouves a caminho da escola. Para te inscreveres, basta ires ao nosso site ou à página do Facebook. Se fores tu selecionado, até sexta. Se estás sempre com a cabeça na lua e só a net faz aterrar, está na hora de informação questionar. Quem aprende não se arrepende. Aprender quando te ouves, a emissão que te põe os pontos nos is. Here we go! Let's go!